Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã,
mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Os seres viventes proclamam sem cessar, só Ele é santo. 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono. Se prostram perante ao que vive para todo sempre, o Todo-Poderoso. Digno é o Cordeiro que foi morto. A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Digno é o Cordeiro que foi morto. A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu a morte. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Santo, 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 santo. Só Ele é santo. Só Ele é Digno é o Cordeiro que foi morto. A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Muito bem-vindos, irmãos, a mais um culto de celebração ao nosso Deus. Espero que todos estejam bem, que a graça do Senhor e a paz dele esteja com vocês neste tempo.
Louvem o Senhor, porque Ele é bom. Cantem louvores a Ele, porque é bondoso. Salmo 135, 3. Bom dia, irmãos. A minha família está com muita saudade da igreja da Vila Sônia e hoje eu vou orar pela família da Anadina. Nós vamos orar também pela família da Eliane Aquino. E vamos orar também pela família da Xênia, o Eduardo e o Murilo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque estamos aqui. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, das nossas famílias, Senhor, nos guardado, nos protegendo, ó Deus. Quero te pedir agora em especial pela família da Nadina, Senhor, pelos seus filhos, o seu esposo, Senhor, esteja protegendo, Senhor, tirando todo medo, toda ansiedade, Senhor, e protegendo cada dia, Senhor. Também quero pedir pela família da Eliane, Senhor, esteja com eles todos, onde quer que estejam, Senhor, protegendo, Senhor, e livrando do mal. Abençoe também o Eduardo, a Xênia, o Murilo, Senhor. Guarda eles, Senhor, e proteja, Senhor, de todo esse mal, Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo culto, obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, mesmo nesses dias difíceis, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco, com nossas famílias, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, amém. 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 Muito obrigada e até logo mais. Obrigado a todos. Deus querido, te adoramos, ó Deus, porque Tu és santo. Adoramos-te porque o Teu amor dura para sempre, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Louvamos-te, ó Pai, porque és Deus soberano sobre todas as coisas, Pai. E mesmo em meio às dificuldades, ó Pai, queremos te adorar. Queremos, ó Deus, nos reconhecer, ó Deus, que Tu és sobre todas as coisas, que Tu, Deus, estás conosco. Não importa, Deus, o que passemos, ó Pai. Deus querido, te peço, ó Deus, que neste momento, Pai, em que vivemos dificuldades, em que envolvemos, ó Deus, um momento tão especial, que possamos, ó Deus, mesmo assim, continuar te adorando, te louvando, porque Tu és Deus e és o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. É no nome precioso de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da Tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar Teu nome na amplidão. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, eu vejo além montanhas altaneiras, o Teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando percebo que na cruz maldita, por Teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha
és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Bom dia, irmãos. Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Um abração aqui da nossa família, aqui de Muzambinho, eu, a Elisete, o Gabriel, e que vocês possam estar bem em nome de Jesus. Bom dia, graça e paz a todos os irmãos da Vila Sônia, que Deus abençoe a vida de vocês, que esteja cuidando de cada um, e beijos para todos, viu? Então, irmãos, nós queríamos orar pela igreja como um todo, aí na Vila Sônia, e que essa pandemia possa estar passando rapidamente, para que todos os irmãos, não só a igreja aí de Vila Sônia, mas também todas as igrejas espalhadas pelo Brasil, estar reunidas de novo como congregação e juntos adorar o nome do Senhor. Pedimos oração também para que os irmãos orem pela igreja de Muzambinho, que também está passando, obviamente, pelo mesmo problema, e que Deus dê sabedoria às nossas igrejas e abençoando assim os nossos pastores. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado a Deus por cada irmão da igreja de Vila Sônia, por cada família, Deus querido, que as famílias da igreja da Vila Sônia sejam abençoadas. Porque, ó Deus querido, nós sabemos que a igreja, ela é cada um de nós. E se cada um de nós formos abençoados por Ti, a igreja continua. Por isso nós te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia, tenha, ó Deus querido, que o Senhor possa estar assim nos agraciando, ó Deus querido, com as suas bênçãos. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, também pela liderança da IPI de Vila Sônia, os pastores, os presbíteros, ó Deus querido, que a tua mão santa e poderosa esteja sobre cada um deles, ó Deus, e que possa, ó Pai querido, estar conduzindo a igreja de Vila Sônia segundo a sua santa vontade. Nós te pedimos, ó Deus querido, que a tua mão santa e poderosa esteja assim, mais uma vez, ó Deus, nos agraciando com a tua bênção. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos. Bom dia e a paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Beijo a todos. Passamos a leitura bíblica no Salmo 81. Cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira. Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou, como lei, a José ao marchar contra a terra do Egito. Ouvi uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: livrei os seus ombros do peso, e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia, vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi, e eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Escutem, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração
e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a ele, e isso duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Momento de contrição, convite à contrição, irmãos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Venho a ti me confessar pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, e a mim o teu amor. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade da vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Senhor Deus, a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesse momento, Deus, queremos nos colocar e nos derramar diante de ti, Senhor, em confissão. Confessar a Deus que temos pecado, que temos, ó Deus, feito coisas que te desagradam, temos desobedecido, ó Deus, os teus mandamentos, temos desobedecido, Senhor, a tua vontade, temos sido egoístas, temos sido ignorados, Senhor, os problemas, temos, ó Deus, das outras pessoas, temos muitas vezes, Senhor, nos fixado nas circunstâncias e perdido, Senhor, a perspectiva da cruz de Cristo, Pai, porque o Senhor é todo soberano, o Senhor é todo poderoso e soberano. Pai querido, te pedimos perdão, perdoa-nos, ó Deus, pela tua misericórdia, Pai. Purifica-nos, Senhor, para que possamos adorar-te, ó Deus, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, os convido agora para um momento de louvor, que entoaremos cânticos ao Senhor. Esse também é um momento de ofertarmos, de entrega dos dízimos e ofertas. Agradecemos a fidelidade dos irmãos, agradecemos porque Deus tem suprido a vida de cada um de vocês e tem suprido a nossa igreja. Temos
conseguindo honrar todos os nossos compromissos. Louvamos a Deus por isso, e a conta da igreja vai aparecer aí, também o telefone aí do nosso tesoureiro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com ele. Desde já agradecemos a Deus e a cada um dos irmãos pelas ofertas aqui depositadas. Senhor, venho a ti, pra meu coração transformar, desfrutar da tua graça, que o Senhor me dá. Senhor, descobri que minhas fraquezas serão todas arrancadas com o poder do teu amor. Guia-me, que o teu amor me cerque. Leva-me junto a ti, meu Deus. Subirei ao alto como águia, estarei bem firme em ti, teu Espírito me conduz no poder do teu amor. Abra os meus olhos para contemplar tua face e sentir o teu amor e tua vida em mim. Mude o meu pensar para compreender teu querer e viver a cada dia no poder do teu amor. Guia-me, que o teu amor me cerque. Leva-me junto a ti, meu Deus. Subirei ao alto como águia,
de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao Senhor, te somos gratos pela tua fidelidade, pelo teu sustento, porque tens nos conservado, Senhor, com saúde, tem nos dado recursos. Muito obrigado, Deus, pela fidelidade de cada um dos irmãos também, neste momento, com suas ofertas e com os seus dízimos. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado a Igreja de Vila Sônia, tem nos dado condições de honrar todos os nossos compromissos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por isso. E te peço, Senhor, que o Senhor dê sabedoria e graça, Senhor, para aqueles que vão administrar, a Deus, essas quantias arrecadadas, que tudo seja usado para a tua honra e para a tua glória. É no nome precioso de Jesus que eu oro. Amém. Olá, tudo bem? Bom dia. Eu espero que você esteja desfrutando do cuidado de Deus sobre você. Nós estamos na série de mensagens chamada As Estações da Vida
e o convite da fé. Hoje nós queremos focar em compartilhe as boas novas. E para nossa meditação, quero convidar você para o texto de 2º livro dos Reis, capítulo 7, verso 1 ao verso de número 15. 2º livro dos Reis diz assim: Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, jamais poderia suceder isto? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e lá morreremos. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas e seus cavalos e seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e se esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova do interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nelas. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo-lhe: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que em todo o caminho estava cheio de vestes, de armas dos sírios, que na pressa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram o rei.
Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Queridos, eu quero convidar você para nós orarmos mais uma vez nessa manhã. Senhor, nós pedimos que Teu Espírito Santo nos ajude na proclamação da Tua palavra, que o Espírito Santo também nos comunique as verdades da Tua palavra nesta manhã. Que cada um que está acompanhando a transmissão deste culto, onde quer que ele esteja, que o Senhor possa falar ao coração do Teu filho e da Tua filha, para a glória do Senhor. Amém. Queridos, nós temos conversado nas últimas semanas acerca das estações da vida. Ou seja, a vida humana é marcada por mudanças e transições. E é o Eclesiastes, no capítulo 3, que nos lembra das estações como tempos que revelam soberanias que não controlamos. E, ao mesmo tempo, o convite da fé como responsabilidades humanas que estão diante de nós. Diz o sábio em Eclesiastes: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar. Em qual período da vida você teve maiores oportunidades de partilhar a sua vida com outras pessoas? O que você e eu podemos partilhar ou compartilhar nas diferentes estações da vida? Samaria foi cercada por um longo período e viu seus recursos esgotarem, sem ter a chance de renovação num curto período de tempo. Naquele tempo, houve grande e assoladora fome em Samaria. Primeira coisa que eu e você podemos aprender com esse texto é que Deus fala em todas as estações. Em todas as estações da vida, Deus fala conosco. Eliseu declara que, mesmo diante da tamanha fome pela qual aquela cidade passaria, haveria também naquela mesma cidade um dia de fartura. Haveria um tempo em que aquele período de crise passaria. O nosso texto, nesta manhã, no verso 1, diz que Eliseu se dirigiu àquele povo ou àquele capitão dizendo: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, haverá apenas uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria, para descrever tamanha crise de alimentos que aquele povo passaria. Mas a incredulidade daquele homem que ouviu a voz e a mensagem de Eliseu muitas vezes representa a imaturidade e a incredulidade do povo de Deus. Uma geração inteira padeceu anteriormente no deserto após ver a fartura de Canaã e não creu que o Senhor é quem garantiria a vitória contra os nativos gigantes. Por isso que milagres nunca foram um fator determinante para o crescimento espiritual de um povo ou do povo de Deus. Deus provou isso no deserto. Nunca uma nação experimentou tantos fenômenos físicos e assim mesmo pecaram contra Deus por intermédio da incredulidade. Veja o verso 2 do capítulo 7 de 2 Reis. Porém, um senhor cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E ainda, queridos, o verso 3 do nosso capítulo 7 diz que aqueles homens, os quatro homens leprosos, eles estavam à porta, à entrada da porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que estaremos nós aqui até morrermos? 4 homens, o texto nos revela. Revela também ali uma guerra interior pela qual esses homens passavam.
nenhuma saída. Quantas vezes neste mundo nós não teremos respostas ou não enxergaremos de maneira clara o caminho pelo qual o Senhor nos envia? Aqui estão esses homens à porta da cidade com esse dilema: a gente entra ou a gente permanece no lugar que está? Essa terrível realidade foi vivenciada por homens que estavam com uma doença, na época, incurável. Esses homens estavam com lepras nas imediações de Samaria. Aqueles homens não precisavam de algo pior que acontecesse em suas vidas. Eles já eram pessoas que, na sua condição natural, eram terrivelmente desprezadas. Eles eram excluídos socialmente e os seus familiares também sofriam com a ausência dos seus entes queridos. Aí uma medida sanitária para diminuir o problema na época era enviar o indivíduo para viver fora da cidade. Então, algumas coisas acompanhavam pessoas que viviam esse tipo de crise com a sua enfermidade naquela época. Eles eram não apenas doentes fisicamente, mas eles também possuíam poucos recursos, portanto a fome eram suas companheiras de vida. Havia um profundo sentimento de solidão e de desprezo e muitas vezes de desorientação. Não são essas também marcas do nosso tempo de pandemia? Doença, fome, solidão, muitas famílias começando a passar por desorientações. Queridos, mas uma coisa esse texto revela: apesar da consciência que esses homens tiveram dos obstáculos que estavam à sua frente, a consciência do momento em que eles viviam, ainda assim, isso não foi capaz de remover os obstáculos que haviam diante deles. Assim como em nosso tempo, a consciência da doença, a consciência do isolamento, a consciência da fome, a fome não apenas de pão, e não apenas a sede de água, mas a fome da nossa alma, a solidão do tempo presente e a possível desorientação que já chega à casa de muitos na nossa sociedade, elas não podem ser removidas apenas pela consciência de um tempo difícil. O verso de número 4 diz que esses homens, eles disseram: olha, se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí, se ficarmos aqui também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Queridos, a Bíblia deixa claro nessa passagem que aqueles homens tinham clareza de que a vida deles provavelmente não mudaria radicalmente se eles deixassem de entrar na cidade ou se eles entrassem na cidade. Porque provavelmente eles voltariam ainda com aquela condição física pela qual eles viviam. Mas eles sabiam que eles tinham 50% de chance de viver um pouco mais e 50% de chance da sua vida terminar ali naquele tempo de crise. Irmãos e amigos, nós servimos a um Deus que exerce soberania e governo sobre os eventos da história. Não há nada fora dos seus domínios, e muito menos Deus trabalha no improviso. O que chamamos de sorte, na verdade, está subordinada à sua soberania. Provérbios 16, verso 33 diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. A segunda lição que eu e você podemos aprender nessa manhã, enquanto nós sabemos que estamos num tempo de transição, que estamos em estações que mudam não somente o aspecto do clima externo, mas também da nossa vida interior, nós temos um convite para a fé.
Ao ouvir a Deus nas estações da vida, você e eu é convidado a respondermos de alguma forma. Qual tem sido a sua resposta ao momento pelo qual você tem passado? Qual tem sido a sua resposta a essa estação da vida? Você tem sido movido por fé ou por medo? Aqueles homens do nosso texto, esses homens anônimos, apenas chamados de leprosos, eles superaram as suas limitações, conforme 2 Reis no capítulo 7, no verso de número 5, eles colocaram-se de pé e partiram em marcha, onde provavelmente os seus corpos poderiam até desfalecer pelo caminho, mas eles decidiram não ficar parados. Eles responderam por fé e não por medo. Responder por fé, esse é o chamado de Deus para nós. A nossa vida não é movida pelo medo. Embora o medo seja uma emoção muito presente e até que preserva a nossa vida, a marca da nossa relação com Deus e a sua palavra não é o medo, a culpa ou a ansiedade com relação ao tempo presente e aos tempos que virão, mas sim um convite do Senhor a respondermos por fé aquilo que a palavra de Deus nos convida a fazer. E é interessante que esses homens no versos 6 e 7 diz que eles podiam se levantar e eles podiam dar um passo adiante. Por quê? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, os que estavam dentro da cidade, eis que o rei de Israel, ele deve ter convocado, ele deve ter alugado contra nós os reis ao seu redor, os heteus, os egípcios, para virem contra nós. Por isso, a gente precisa se levantar e fugir desse lugar e deixar tudo para trás. Queridos, de fato, os sírios fugiram e deixaram tudo para trás para salvarem as suas vidas. Mas uma coisa que a gente pode se perguntar diante desse texto, como 4 homens doentes transformaram-se num grande exército? Simples, Deus multiplicou o som, fazendo com que as ressonâncias de seus passos vibrassem de tal forma que o poderoso som ouvido no arraial sírio causou tanta confusão e medo que as tropas inimigas saíram às pressas, deixando tesouros e fartos banquetes. Creio também que juntamente com aqueles 4 homens, os sírios ouviram o som do exército angelical pronto para a batalha. É o verso de número 8 que nos dá conta de que aqueles 4 homens, chegando, pois, à entrada do arraial, eles puderam então contemplar aquela cidade vazia. Mas eu queria fazer um parêntese aqui, para que a gente olhe para nós mesmos nesse tempo que nós estamos vivendo. A igreja hoje está reunida nas casas, estão reunidos nos lares, mas essa situação não permanecerá eternamente. Haverá um momento de retorno às reuniões públicas. Haverá um momento em que eu e você poderemos estar juntos novamente. Mas ainda sendo igreja nos nossos lares, você não está enclausurado. Eu não estou enclausurado. A palavra de Deus está no meu coração e na minha boca. Eu tenho recursos e meios tecnológicos com os quais eu posso interagir com meus vizinhos, com os meus amigos, com outras pessoas. Eu posso oferecer o meu ouvido, eu posso oferecer a minha oração, eu posso oferecer o meu apoio, eu posso oferecer palavras de esperança e de vida. Como você tem vivido esses dias? Queridos, eu quero convidar você para que oremos por ousadia, para que oremos por coragem, a fim de avançar até a porta
do arraial, até a porta da sociedade, a fim de não vivermos apenas para nós mesmos. Mateus capítulo 16, verso 18 diz que quando Jesus, falando com Pedro a respeito da igreja e do seu caráter não indestrutível, disse: olha, você é Pedro, mas eu edificarei a minha igreja a partir do seu ministério e da sua vida, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade é que, se vivermos o Evangelho apenas de forma privada e não pública, nós estaremos cedendo a uma das estratégias da sociedade contemporânea. Você pode crer, você pode ter a sua fé, mas que ela seja uma fé privada, que você faça isso no âmbito da sua família. Mas o convite das Escrituras e do Evangelho é outro, queridos. É de que a igreja deve ser aquela que, como redimida, como aquela que foi salva, como aquela que foi trazida do reino das trevas para o reino da luz em Cristo Jesus, nós precisamos ser ousados e compartilharmos as boas novas do Evangelho. E as boas novas do Evangelho, queridos, é que Deus, por causa do seu grande amor, Ele enviou o seu único Filho. Ele enviou o seu único Filho para morrer e para ressuscitar e nos dar uma nova vida. É o Evangelho da salvação, é o Evangelho da remissão de pecados, é o Evangelho da paz com Deus, é o Evangelho da paz com as pessoas com as quais a gente convive e com todos os seres humanos, feito à imagem de Deus. Aqueles 4 homens leprosos nos ensinaram e ainda nos ensinam. Veja o verso de número 8, eles entraram no arraial dos sírios. Eles comeram, eles beberam, eles tomaram ali prata, ouro, roupas, e eles foram e se esconderam. Eles entraram novamente em outra tenda e também encontraram a mesma fartura. Eles poderiam ter dito uns aos outros: olha, a gente encontrou o que a gente precisava. A gente encontrou comida, a gente encontrou roupas, a gente encontrou metais preciosos, os bens materiais que a gente precisa. A gente pode viver neste lugar e morrer neste lugar. Até porque a gente não tem uma grande expectativa de vida. Mas eles disseram, conforme diz o verso de número 9, eles disseram uns aos outros: nós não fazemos bem. Se nós ficarmos aqui, nós não fazemos bem. Este é dia de boas novas e nós nos calamos. Queridos, nós não fazemos bem em termos tido um encontro com o Príncipe da Paz, com aquele que nos dá vida e esperança, com aquele que não apenas alimenta o nosso corpo, mas também alimenta a nossa alma, e nós nos calarmos em relação às pessoas que vivem sem esperança nesse mundo. Nós não faríamos bem se mantivéssemos os nossos lábios calados. Certamente você pode dizer: há tempo para tudo, pastor. Sem dúvida, há tempo para todas as coisas. Devemos ter bom senso, sim. Eclesiastes diz: há tempo de estar calado e há tempo de falar. Eclesiastes 3, verso 7. Mas não há tempo para deixar de anunciar o Evangelho. O Evangelho tem prioridade sobre todas as coisas neste mundo. É o apóstolo Paulo que, ao se dirigir ao jovem pastor Timóteo, diz a ele, e essa carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, do verso 1 a 3, é uma carta também universal, isto é, uma epístola que está dirigida a todos os cristãos em todos os tempos e em todos os lugares. Portanto, não é apenas a carta a um jovem pastor, é uma carta a todo cristão. Ele diz, Paulo, na presença de Deus, Timóteo, e de Cristo Jesus, que julgará os seres humanos, tantos os que estiverem vivos quanto os que estiverem mortos, eu ordeno a você, Timóteo, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem. Insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer as pessoas, repreenda, anime-as.
e ensine com toda a paciência. Queridos, o compartilhar das boas novas do Evangelho sempre é urgente na vida do cristão. Há muitas coisas boas e necessárias que a igreja e os cristãos devem realizar. No entanto, a pregação do Evangelho, o compartilhar das boas novas de Jesus, o compartilhar do amor de Deus sobre a vida dos seres humanos, é essencial e é urgente. No capítulo 7 do nosso texto de 2 Reis, no verso 9, aqueles homens tinham consciência dessa urgência. Eles foram tomados por essa realidade da urgência, que embora vivessem uma estação da vida difícil, uma estação da vida no qual eles estavam ali não somente debilitados fisicamente, mas também havia fome naquela região, eles disseram no verso 9, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, e por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Eles não queriam nem esperar o dia amanhecer. Mas aqui eu quero fazer um parêntese. É comum, muitas vezes, nós ouvirmos a declaração de algumas pessoas dizendo que se você não anunciar o Evangelho, algumas pessoas irão para o inferno. Isto é extremamente errôneo. Ninguém irá para o inferno porque falhamos em pregar o Evangelho, e sim porque o ser humano é merecedor daquele lugar. A Bíblia diz, todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Todos pecaram, não há um justo sequer. Nisto, queridos, nós vemos que o grande amor de Deus se revelou, porque mesmo sabendo que ninguém merecia ser salvo, Ele entregou o seu Filho. Ele deu a si mesmo, Ele se entregou por nós, Ele providenciou um resgate em prol daqueles que Ele amou e amou até o fim. A ida para o inferno não é aleatória, assim como a salvação não é universal ou improvisada. A eficácia do sangue de Cristo garante suficientemente a salvação e a preservação daqueles que Cristo elegeu até o dia da sua glorificação. Então, queridos irmãos e irmãs, por que nós devemos compartilhar as boas novas do Evangelho nesses tempos de grande mudança? Primeiro, porque é uma ordem direta do Senhor. Marcos 16, verso 15 diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem direta de Jesus. Ele não disse, olha, se você for um líder da igreja, olha, se você for um pastor, se você for alguém que tem dom para conversar com os outros, se você for alguém que saiba se expressar corretamente. Não, a ordem de Jesus é direta. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A ordem é para todos aqueles que crescem em Jesus. A segunda ordem que nós encontramos nas Escrituras acerca de compartilhar o Evangelho em tempos de grandes mudanças ou em tempo e fora de tempo é de que esse mandamento é dado a todo discípulo, a todo aquele que se diz seguidor de Jesus. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, porque se eu anuncio o Evangelho, disse Paulo, eu não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Queridos, nós temos também um terceiro encorajamento que diz que nós seremos responsáveis pela omissão. Se nós não compartilharmos palavras de esperança e vida e anunciarmos o grande amor de Deus, nós seremos responsáveis pela omissão. Ezequiel capítulo 33, verso 6 diz assim, mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo e a espada vier e levar uma vida dentre
esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. E por fim, queridos, por que eu e você devemos compartilhar as boas novas do Evangelho nesse tempo? Por amor a Deus e as pessoas. Por amor a Deus e as pessoas. Lucas capítulo 20, verso de número 27, a Bíblia na linguagem de hoje diz assim: ame o Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as forças e com toda a sua mente. E ame o seu próximo como a você mesmo. Você ama a Deus? Você ama as pessoas? Então você é convidado a não deixar que elas vivam sem uma mensagem de esperança, sem uma mensagem de vida e sem a possibilidade de receber a graça salvadora em Cristo Jesus. O Evangelho, queridos irmãos e irmãs, é a declaração do amor divino, é a declaração do amor eterno entre o Pai e o Filho. E ainda assim, a gente vê na expressão das Escrituras o Pai entregando o seu amado e desejado Filho para cumprir com toda a justiça, nos substituindo em morte na cruz, devido às consequências dos nossos pecados. O verso 10 do nosso texto nessa manhã, do capítulo 7 de 2 Reis, diz que aqueles homens vieram, eles bradaram aos porteiros da cidade e anunciaram dizendo: olha, nós fomos ao arraial dos sírios e eis que não havia ninguém por lá, nem voz de homem, nem cavalos, nem jumentos atados, as tendas estavam todas vazias. Esses homens leprosos, irmãos e irmãs, eles não ficaram apenas na vontade, eles não ficaram apenas conjecturando, eles voltaram à cidade e cumpriram a sua missão de anunciar as boas novas. Eu quero terminar nessa manhã convidando você a refletir. Deus tem te trazido à presença de Jesus. Eu quero que você faça um exercício. Como que era a sua vida antes de conhecer a Cristo? Como que era a sua vida antes de conhecer a salvação em Cristo Jesus? Como foi o seu encontro com Cristo? E como a sua vida passou a ser após ter sido transformado pelo amor de Jesus? Portanto, antes o encontro com Cristo e como a sua vida passou a ser depois do encontro com Cristo. Percebe como o testemunho é simples? Você pode fazer isso em menos de 2 minutos. Você pode rememorizar isso e fazer isso quantas vezes? Para que você fale a tempo e fora de tempo. Veja só, esse texto diz que esses homens não receberiam nenhuma recompensa em voltar à cidade e anunciar boas novas. A história encerra de uma maneira muito peculiar, segundo as Escrituras. Esses homens demonstrando temor a Deus e após terem sido usados como instrumentos por Deus, a história deles termina simplesmente sem uma narrativa de que eles foram curados. Ou simplesmente não é mencionado o que aconteceu com aqueles 4 leprosos. Mas nós temos no Evangelho de Lucas a parábola dos 10 leprosos. Nós temos a narrativa dos 10 leprosos. E nessa narrativa, ali a gente tem a manifestação da misericórdia de Deus sobre 10 homens leprosos. E o texto culmina dizendo que apenas um daqueles homens voltou para agradecer. Queridos, parece que a narrativa da cura dos 10 leprosos combina com a narrativa de Deus agindo no mundo nesse tempo, no qual Ele tem curado milhares e milhares de pessoas. Mas muito pouco, ou pouquíssimos
dos que têm sido curados, não apenas de doença física, mas também de doenças da alma, têm voltado para agradecer, têm voltado para proclamar e dizer que só em Deus há vida e esperança. Eu quero te convidar nessa manhã para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, eu sei que a gente vive um tempo de transição e um tempo da vida que pode ser chamado de uma estação difícil, mas também é um tempo de proclamar a tua grandeza e o teu grande amor. É um tempo de proclamar a presença ativa e real do Espírito Santo sobre o mundo, salvando, curando e dando esperança para as pessoas. Eu quero pedir, Pai, que nós como igreja possamos receber essa mensagem nesta manhã como uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de convocação, para que a gente se coloque diante de Deus e diga: Senhor, ajuda-me, dá-me ousadia, dá-me coragem para proclamar a tempo e fora de tempo que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E que só nele há vida e salvação, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe, querido irmão e querida irmã. Não fica bem, a gente passa bem no outro Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Pai querido, neste momento nos colocamos diante de Ti, Senhor, para Te pedir a Deus, pedir pela Tua misericórdia, pedir a Deus que o Senhor tenha misericórdia, Pai, daqueles que estão doentes, daqueles, ó Deus, que necessitam do consolo, Pai amado, aqueles que estão nos hospitais, os familiares, Senhor, que estão com eles, ó Deus, que estão na expectativa, Senhor, que o Senhor, ó Deus, esteja com cada uma dessas pessoas, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, nesse tempo em que vivemos essa pandemia, tantas pessoas, ó Deus, hospitalizadas, sozinhas, que não têm contato com suas famílias, que se sentem só, que o Senhor, ó Deus, esteja com elas, que o Senhor, ó Deus, esteja dando consolo, dando a elas, ó Deus, o alento, e que o Senhor dê também às famílias, ó Deus, fé, paz, ó Pai,
E que o Senhor, ó Deus, traga também, ó Deus, para aquelas famílias que estão perdendo os seus entes queridos, ó Pai, o consolo do Espírito Santo, Senhor. O consolo do Teu Espírito Santo, ó Pai. Deus querido, tens misericórdia, Senhor, também das pessoas, ó Deus, que estão perdendo seus empregos, perdendo sua renda, devido, Senhor, a essa situação toda que estamos vivendo. Que o Senhor, ó Deus, esteja abrindo, Senhor, as portas, que o Senhor esteja restaurando, Senhor, o sustento, Senhor, dessas pessoas, e que o Senhor, ó Deus, nos dê sensibilidade também, individualmente, também como comunidade, ó Deus, para sermos luz, para sermos, ó Deus, instrumentos Teus para ajudar os outros também, Senhor, neste momento. Pai amado, te peço, ó Deus, pelas nossas autoridades, pelo nosso governo, pelo governo ser em todas as esferas do executivo, legislativo, o judiciário. Que, ó Pai, o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, dê sabedoria a esses homens, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, os ajude a tomar as decisões acertadas, que eles, ó Deus, não vejam o interesse próprio, mas o interesse, ó Deus, do outro, o interesse do povo, das pessoas que estão sofrendo, das pessoas, ó Deus, que necessitam, ó Pai, de um alento, de uma ajuda, das pessoas, ó Deus, que precisam que o governo tome decisões, ó Deus, coordenadas, para que suas vidas possam começar a voltar ao normal. Deus querido, dá sabedoria, Senhor, aos nossos governos. O Senhor mesmo diz em Tua Palavra que devemos orar pelos nossos governantes, ó Deus, para que possamos, ó Deus, viver dias tranquilos e que, ó Deus, o Senhor dê sabedoria, ó Deus, para todos eles, ó Pai. Deus amado, te peço, ó Deus, que estejas, ó Pai, com cada um dos meus irmãos na Tua igreja aqui em Vila Sônia, dando a cada um deles a Tua paz, o Teu sustento e o Teu consolo, Pai, em todos os momentos de suas vidas, ó Pai. E que logo, Pai, possamos nos encontrar pessoalmente e matar a saudade. É no nome precioso de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Recebam a bênção. Que o amor de Deus vos una, a alegria de Deus vos inspire, a paz de Deus vos envolva, a coragem de Deus vos sustente, e a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre vós para sempre. Amém. Que Deus os abençoe, que tenham uma semana cheia de graça e de paz.